Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Solo Leveling voltou com a continuação da história de Sung Jin-woo. Então, vamos falar um pouco sobre ela e o que está acontecendo. Então, vem comigo, porque eu vou falar disso agora. Solo Leveling voltou e vai contar a história logo após os eventos do Monarca, em que Sung Jin-woo vai para uma escola, porém o seu poder ainda causa efeitos no mundo. Então, vamos falar um pouco do que aconteceu nos dois primeiros capítulos dessa nova saga. Em alguns lugares, vocês encontram como Solo Leveling 2, capítulo 1 e 2. Em alguns outros, aparece como uma continuação, sendo o capítulo 180 e 181. Então, sem mais enrolação, vamos falar sobre Solo Leveling. Como sabemos, no final de Solo Leveling, algumas pessoas ainda mantiveram alguns dons, apesar de não terem mais os seus poderes como caçadores. Então, logo no começo, nós vemos Woo Jin-cheol, um personagem que apareceu bastante na obra e acompanhou muito o nosso protagonista. Agora, ele é detetive de polícia. E logo no começo do capítulo, nós vemos alguns criminosos se entregando porque uma criatura das sombras apareceu e disse a eles: se vocês não se entregarem e não se declararem culpados, vocês vão ter um destino pior do que a morte. Então todos eles, aterrorizados, vão à delegacia e se entregam. Porém, os detetives não estavam acreditando na história dos criminosos e estavam dizendo que era efeito de drogas. Então, perderam todos eles em um galpão e ficaram monitorando. Então, após passar as 24 horas, que era o prazo deles se entregarem, alguns monstros das sombras, algumas formigas que pertencem a Sung Jin-woo, aparecem e então mata os criminosos. Bom, eu achei isso um pouco sem sentido, afinal eles se entregaram, porém foi a polícia que não quiseram prendê-los. Então, nesse caso, os caras fizeram a parte dele, porém como não foram presos, o destino dele foi a morte. E muito provavelmente algo pior do que a morte. O delegado resolveu não relatar isso aos superiores e deixar isso de lado. Falou que era para os detetives esquecerem a situação. Porém, Woo Jin-cheol resolveu continuar investigando, porque por algum motivo ele meio que se lembra daquilo. Afinal, nos eventos de Solo Leveling, a Guerra dos Monarcas, Sung Jin-woo meio que resetou o mundo, se tornando o herói que ninguém ia se lembrar. Porém, aparentemente, algumas pessoas estão começando a se lembrar da situação. Deve ser porque elas têm contato com as criaturas de Sung Jin-woo, como foi esse caso. Logo após os eventos policiais, a cena muda para os eventos escolares de Sung Jin-woo. E o diretor está conversando com o professor e o avisa: iremos receber um jovem que parece ser muito problemático. Você acha que dá conta? Esse professor então, que parece ser mais delinquente que os próprios alunos, diz o seguinte: não é à toa que me chamam de O Serpente. E ele diz que irá educar Sung Jin-woo de uma maneira ou outra. Acontece que, logo na abertura da escola, os alunos estavam em fila e o professor já resolve procurar problema com Sung Jin-woo, mesmo sem ele ter feito nada. Acontece que o professor ele consegue ver as criaturas das sombras e começa a achar que está louco, porque quando ele vai procurar confusão com Sung Jin-woo, ele vê essas criaturas, então fica totalmente assustado e resolve falar com outro aluno para disfarçar que iria criar problema com Sung Jin-woo. Logo após Sung Jin-woo ir para a sala, alguns delinquentes começam a procurar confusão com ele, dizendo que ele, ao usar uma luva só, vai despertar o dragão selado das chamas negras, que aparentemente é algum tipo de punição. Sung Jin-woo então, numa boa, tira a luva, porém ele usava essa luva para esconder as marcas que ficou após o combate com o monarca dos dragões, Antares. Os delinquentes, ao ver essa marca, ficam assustados, então fala para ele colocar a luva de novo e se retira da sala. Young-jil, que iria falar com ele antes dos delinquentes chegarem perturbando, fala que ele mudou bastante, afinal ele está até mesmo encarando os delinquentes valentões. Porém, o que ele não sabe é que Sung Jin-woo é muito mais forte que qualquer pessoa deste mundo. Nesse momento, a formiguinha do mal, Pyrrhus, ele quer simplesmente retalhar os delinquentes. Porém, Sung Jin-woo não permite enquanto o pessoal vai embora. Mas Sung Jin-woo, ele é um cara muito zoeiro, então utiliza sua telecinese de monarca
para simplesmente derrubar os caras. Afinal, ele achou que isso seria muito divertido. Então ele segue para se juntar a um clube de atividades. E ele escolheu, claro, o clube de corrida. Ao fazer a aplicação para se juntar no clube de corrida, o líder disse para ele simplesmente desafiar um cara que ficou em terceiro lugar nas regionais. Porém, mente para Sung dizendo que esse cara era o corredor substituto e pior do clube. Sung Ji-Woo percebe que a perna do cara, a panturrilha, é muito forte e sabia que eles estavam mentindo. Porém, ele simplesmente corre a si mesmo e vence o cara de uma maneira implacável. O pessoal então começa a testar a energia de Sung Ji-Woo, só que ele já tinha dado mais de 20 voltas. Não fala. À esquerda. Olha! O professor, cansado de ver ele correndo, simplesmente saiu. E vocês lembram no começo que eu falei do serpente? Pois é, ele estava observando Sung Ji-Woo correndo, e ao ver que Sung se juntou ao clube de atletismo, ele pensa, talvez ele não seja um delinquente. A impressão que teve passado era errada. E nesse momento, na janela, Beerus aparece e dá um grande susto no professor. O outro professor, o de corrida que estava com ele, não consegue ver as criaturas das sombras. Porém, esse professor, a serpente, consegue enxergar as criaturas do nosso protagonista. O grande cavaleiro Ignis diz para ele, eu falei para você não fazer isso. E Beerus responde, bom, agora sabemos que ele pode nos ver. Galera, esse mangá tá sensacional, já começou muito engraçado e é muito bom ver uma história colegial. Eu particularmente gosto muito desse tipo de obra. E é assim, galera, que acaba esse capítulo incrível. Solo Leveling já voltou, bom demais. E se você quer saber por que Sung Ji-Woo escolheu o clube de atletismo, o motivo é bem simples. Ele quer encontrar a garota que dominou o coração dele nos eventos originais de Solo Leveling. E eu, claramente, estou falando de Shai Hai-In, que era a nossa caçadora que sentia o cheiro dos outros e ela dizia que Sung Ji-Woo tinha um cheiro muito bom. E é claro, ela é o par romântico do nosso protagonista e ele com certeza vai atrás dela. Afinal, eles vão ter um filho juntos no futuro, conforme ficou claro no final de Solo Leveling. E galera, se você não quiser perder mais nenhum review dessa obra, na moral, deixa seu likezão. Se for novo por aqui, se inscreve logo e ativa o sininho, porque toda semana, assim que sair os novos capítulos, eu vou trazer aqui para vocês. Infelizmente hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.